Livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Senhor Deus, pedimos, Pai, a Tua sabedoria para entendermos a Tua palavra, para aplicarmos nas nossas vidas. Senhor, eu peço para que me dês clareza a comunicá-la e que abras o nosso coração como congregação a recebê-la de bom grado e a praticá-la. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Permitam-me apresentar-vos esta imagem que está aqui. Esta imagem conhecida como o selo da tentação. O selo da tentação. Esta é uma impressão de um selo cilíndrico. O selo em si remonta a cerca de 2200 a.C., o que o coloca entre os primeiros selos cilíndricos conhecidos. É um selo cilíndrico. Reside hoje no Museu Britânico, onde é simplesmente conhecido como ME 89326. O selo foi descoberto em 1846 e pertencia à coleção de J.R. Stewart, antes de o Museu Britânico o adquirir. Infelizmente, existe um estranho embaraço que se abate sobre o Museu Britânico nestes dias, quando forçado a reconhecer este selo. Como o museu nega qualquer relação da imagem com a narrativa bíblica, afirma o seguinte, isto é a afirmação do próprio museu. Cito: este selo cilíndrico estava relacionado à tentação de Eva no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, por George Smith, do Museu Britânico, em 1840 a 1876. Tal interpretação foi dada muitas vezes desde então. De facto, o selo pertence a um género bem conhecido dos períodos acadiano e pós-acadiano na Mesopotâmia, século 23 e século 22 a.C., e mostra uma figura masculina sentada, identificada por seu ornamento como uma divindade, de frente para um adorador feminino. Ambas as figuras estão completamente vestidas. A tamareira entre eles e a cobra pode ter tido um significado de fertilidade e não há razão para conectar a cena com a história de Adão e Eva. Esta é a declaração do Museu Britânico. Ora, esta até pode ser a interpretação do museu, e esta interpretação, obviamente, está condicionada a uma perspectiva tendenciosa para desacreditar a Bíblia. Mas a verdade é, e como é concluído por vários eruditos, vários arqueólogos, é que, em primeiro lugar, os adoradores ou as adoradoras nunca foram retratadas sentadas na presença de um Deus. Além disso, eles são descritos como sendo visivelmente menores do que o Deus. A árvore frutífera é interessante na medida em que tem 7 ramos, como podem ver ali na imagem. E é parecida com a menorá posterior, ou o candelabro, que estava no tabernáculo ou no templo. E a imagem ali tem 2 frutos, sendo eles os frutos do conhecimento do bem e do mal. Mostra também que a figura feminina não foi a única a comer aquela fruta. Mas uma figura mais interessante no selo é certamente a serpente que está atrás da figura feminina, observando por cima do ombro com grande atenção enquanto ela estende a mão com o homem para não colher o fruto. Agora, é difícil imaginar que os eventos descritos em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, poderiam ter sido retratados de forma mais concisa ou mais precisa do que isso. Estamos a falar de um selo que foi descoberto, um selo que data 2200 a.C. Isto provavelmente foi na época de Abraão. E vemos que eles já tinham este selo. Agora imaginem o povo que está nas planícies de Moabe e está a ouvir o verdadeiro relato das origens. Eles provavelmente conheciam aquele selo e viam o selo e ouviam Moisés
e recebiam de Moisés a verdadeira informação daquilo que de facto aconteceu. Agora, eu acho que isto é impressionante. Até as evidências extrabíblicas demonstram a verdade da queda. Demonstram a verdade da queda. E através desta imagem podemos ter um vislumbre da proximidade dos personagens na tentação que levou à rebelião. A proximidade dos personagens que estavam na tentação que levou à rebelião. Principalmente Eva e a serpente. Agora, este deve ser o quadro que deve estar nas nossas mentes. Muitas vezes temos o quadro que Adão estava a capinar a relva, Eva estava a fazer as suas coisas e simplesmente a serpente encontrou Eva e tiveram uma conversa. Mas provavelmente não. Provavelmente a interação foi muito mais pessoal, foi muito mais próxima. E foi ali mesmo, no lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, antes de entrar no nosso versículo de hoje, o versículo 1 de Gênesis capítulo 3, gostaria de rever aquilo que nós estudámos até agora, particularmente da semana passada. Agora, no último estudo, nós vimos que embora o texto não use palavras de Gênesis capítulo 3, o texto não use palavras como pecado, tentação, diabo, tais temas estão patentes na narrativa. É intuitivo, quando lemos a narrativa de Gênesis capítulo 3, de perceber que o pecado, a tentação e o diabo são assuntos tratados nessa narrativa. Por isso, na semana passada, analisámos estes temas para entender qual foi o ambiente da queda. O ambiente da queda. Depois definimos aquilo que é a tentação. O que é a tentação? Bem, tentação é provocar alguém a fazer algo por meio de engano ou persuasão. Provocar alguém a fazer algo por meio do engano ou persuasão. Depois disto, seguimos com o contexto e os elementos chaves da passagem em questão. Um dos elementos chaves no capítulo 3 é a nudez, que se torna um tema importante na queda do homem. Depois disto, depois de falar daquilo que é a tentação e do tema da nudez e outros temas-chave, isto levou-nos ao primeiro elemento da sedução satânica. O primeiro elemento da sedução satânica. E qual é este elemento? O timing da tentação. O timing da tentação. Satanás escolheu o momento certo para tentar. E este momento deveria ser antes que comessem o fruto da vida e antes que se multiplicassem. E na semana passada nós falámos das razões. O segundo elemento da tentação é o disfarce da tentação. Então vemos o timing da tentação e também vimos o disfarce da tentação. A serpente, ou Satanás, o diabo, escolheu o disfarce certo. Escolheu o disfarce certo. E aqui analisamos a sagacidade da serpente, a audacidade da serpente, a inteligência da serpente e identificamos também a entidade por detrás do animal, da serpente. E sabemos que este é o diabo. Hoje, com todos vós, eu gostaria de ver um pouco acerca da interação do dragão com a vítima da tentação. Sim, porque o dragão escolhe a vítima certa, a pessoa certa, para trazer a tentação. E depois, gostaria de terminar por simplesmente iniciar o discurso da tentação. Ou seja, o dragão escolhe o argumento certo. Então, gostaria de ver hoje a pessoa, a vítima da tentação e o discurso da tentação. Agora, nós falámos na semana passada que toda a queda, toda a tentação que levou à queda foi um processo. Foi um processo que Satanás desenhou e que aconteceu a Adão e Eva, que mergulhou o planeta no pecado e na morte. E vimos na semana passada várias etapas para que Satanás mergulhasse o planeta, ou para que o homem mergulhasse o planeta no pecado e da morte. Mas hoje vamos ficar ainda na primeira etapa. Falei de 5 etapas, ou 4, já não me lembro bem. Mas hoje vamos ficar apenas na primeira etapa. E a primeira etapa, que mergulhou todo o planeta, todo o cosmos no caos e na morte e no pecado, foi a etapa da tentação à rebelião. Da tentação à rebelião. Isto está entre o versículo 1 e o versículo 7. Da tentação à rebelião. Eu preciso de citar algo que certo teólogo escreveu num comentário de Gênesis, que eu acho que é interessante. Ele escreveu o seguinte, eu cito: estes versículos, do versículo 1 ao 7, fornecem tanto o registro da queda histórica do homem,
quanto o protótipo da tentação. Por outras palavras, ele está a dizer que o que temos aqui é a imagem, o cenário daquilo que é a tentação. E daquilo que nós experimentamos também todos os dias. A tentação. Esta passagem é um caso perfeito para estudar a tentação, uma vez que a hereditariedade ou o ambiente não podem ser responsabilizados aqui pelo pecado. Então, nem a herança, nem o ambiente podem ser responsabilizados pelo pecado. Isto foi um ato voluntário, consciente de Adão e Eva, mas Adão e Eva, porque são diferentes, pecaram de forma diferente e foram seduzidos de maneira diferente, e vamos falar um pouco disso hoje. Então, da tentação à rebelião. Da tentação à rebelião. A próxima coisa que Satanás faz, depois de escolher o timing certo e o disfarce certo, é procurar agora a vítima certa. Ele precisa de uma vítima. Ele precisa de uma pessoa que consegue, ou que poderia ouvir a sua conversa e ceder facilmente. Então Satanás procura a pessoa certa. E o texto diz no versículo 1, disse à mulher. Disse à mulher. Agora, a primeira coisa que eu preciso de dizer é que esta interação entre a serpente e Eva é uma guerra praticamente perdida, mesmo antes de começar. Deixa-me explicar porquê. Satanás já entra em vantagem neste discurso com Eva. Ele já entra em vantagem neste discurso com Eva por causa da passividade e a permissão do homem. Como podem ver, o cenário para a tentação no Jardim do Éden provavelmente era aquele. Os personagens estão todos em cima da mesa. A serpente e o mini dragão está lá, Eva está lá e Adão provavelmente está lá. E a árvore está ali no centro. Duas árvores estão no centro, mas o foco está apenas numa. Então este é o cenário, este é o quadro. Esta é a imagem daquilo que estava a acontecer. E Satanás entra em vantagem por causa da passividade e permissão do homem, quando ele expõe a esposa na linha da frente de batalha contra um enganador que é sagaz. Agora, nós sabemos, no início do capítulo 3, que Satanás é descrito como sagaz, audaz, sábio. É outra palavra para sábio. E é interessante a jogada que o autor faz. Porque no final do capítulo 2, o texto diz que Adão e Eva não tinham vergonha e estavam como? Estavam nus. Agora é interessante porque a palavra nus e a palavra sagaz são duas palavras muito parecidas. São palavras bem similares. Poderá haver aqui um jogo de palavras intencional da parte do autor. Eu não sei bem o que o autor quer fazer, mas provavelmente ele está a dizer que a serpente era um ser sem vergonha, exposto. E isto demonstrava a sua sagacidade, a sua inteligência, a sua sabedoria. E que ele fala, com esta sagacidade, com esta sem vergonha, fala a dois seres que estão nus e não têm vergonha. Não têm vergonha não é porque são desavergonhados, está bem? É porque ainda não têm pecado no mundo. Então isto é algo interessante aqui que está a acontecer no texto. Então o homem está ali e ele vê esta conversa e expõe a mulher. Simplesmente ele é totalmente passivo enquanto a mulher tem esta interação com este mini dragão. Agora, com isto perguntamos, porquê que o inimigo quis falar com a mulher em vez de diretamente com o homem? Porquê a mulher? Havia algum interesse da sua parte? Bem, porque a serpente encontrou a vítima perfeita para a tentação. Ele estava à procura da vítima perfeita e encontrou. Certo pastor falecido, brasileiro, tem bons livros, não se vendem aqui em Portugal, mas o nome dele é Paulo Anglada. Ele escreveu o seguinte: é provável que Satanás a tenha tentado por não ter ela recebido a advertência diretamente de Deus e por ser um instrumento eficaz para tentar a Adão. Agora, eu não sei se o pastor Anglada, se o falecido pastor, está totalmente certo nisto. Eu acredito que sim, mas eu acho que não podemos justificar Eva totalmente assim. Porque parece que desculpabiliza Eva. Então é verdade isto que ele está a dizer, ela não recebeu a informação diretamente e provavelmente Satanás agarrou nesta informação, mas havia algo mais aí. Havia algo que Satanás viu que ele podia usar para chegar a Adão, porque o alvo de Satanás era Adão, era o homem. Então neste projeto de Satanás de levar, de partir da tentação até à rebelião, ele escolhe a vítima da tentação.
E para iludir a vítima da tentação, ele tem que desordenar algo que Deus ordenou na sua criação. E neste processo, depois de desordenar algo que Deus ordenou, ele tem que criar agora um novo conceito para o mundo. Uma nova estrutura hierárquica para o mundo. Uma nova ordem. É isso que ele tem que criar, uma nova ordem. A primeira coisa que temos que ver aqui nesta vítima da tentação, nesta vítima que Satanás escolheu, a pessoa certa, é a ordem de Paulo. Agora é interessante. Porquê falar de Paulo se estamos a falar da criação? Porque este é certamente um texto base do apóstolo Paulo para falar da ordem na igreja. Gênesis capítulo 3, a queda, Paulo usa este texto para falar acerca da ordem e da hierarquia na igreja. E esta é a conclusão do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 a versículo 15. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 até ao versículo 15. Agora não se esqueçam, Satanás está ali. Ele sabe que existe uma ordem na criação e ele quer desordenar a ordem de Deus e criar uma nova ordem. Então em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 a 15, é-nos dito o seguinte: E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porquê? Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Agora, este é capaz de ser um dos textos mais escandalosos para a nossa sociedade. A forma como Paulo aborda a hierarquia na igreja e o papel dos homens e das mulheres é no mínimo escandaloso para os nossos dias. Mas o que é mais interessante é que Paulo não argumenta aquilo que ele diz pela cultura ou pelo espírito da época, mas sim de Gênesis. Gênesis, capítulo 1 até 3. A pergunta que temos que fazer aqui é o que Paulo quer dizer com os versículos 14 e o versículo 15. O que é que Paulo quer dizer com estes dois versículos? Agora, este texto é uma exortação inequívoca quanto à funcionalidade e presença da mulher no culto público dominical. E nós vemos isto neste bloco da Epístola de Paulo, desde o capítulo 2, versículo 1 até o 3, 16. Porque o argumento de Paulo é o seguinte: concernente ao culto público, Paulo ordena o seguinte, ele ordena a primeira coisa, que os homens orem na congregação. E vemos isto no capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 8, que os homens orem na congregação. A segunda coisa que Paulo ordena é que, ao mesmo tempo, as mulheres devem ser modestas e discretas na sua aparência e na sua comunicação. E é aqui que entra este texto aqui, versículo 14 e versículo 15. A terceira coisa que Paulo ordena é quem e como deve ser o pastor. Quem deve ser o pastor e como deve ser o pastor, capítulo 3, versículo 1 a 7. A quarta coisa que Paulo ordena é quem deve ser o diácono e como deve ser o diácono, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13. E por fim, algo que Paulo ordena que nos deixa completamente entre a espada e a parede, condicionados se devemos obedecer a Paulo ou não. Porque Paulo agarra nisto tudo, mete na panela e ele conclui dizendo o seguinte, versículo 14 até o versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 3. Diz o seguinte: Escrevo-te estas coisas, Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e reparem, a coluna e baluarte da verdade. A igreja é completamente contrária ao discurso de Satanás no jardim. Satanás fala mentira, a igreja fala a verdade. E este é um dos temas que é verdade para a igreja e deve ser verdade para todos nós. A estrutura, a hierarquia e a ordem na igreja. Por outras palavras, Paulo ordena que tudo isto deve ser considerado como a constituição da igreja. A constituição da igreja. Então, voltando aqui ao nosso texto de 1 Timóteo capítulo 2, Paulo tem em mente o cenário de Gênesis capítulo 3 e da tentação da queda. E ele agora traslada as suas ideias para a igreja e escreve esta carta de Timóteo e diz: o homem deve agir desta forma e a mulher deve agir desta forma dentro da congregação
por causa daquilo que está escrito nos primeiros 3 capítulos de Gênesis. Agora, no versículo 12, o apóstolo proíbe expressamente que a mulher exerça a função pastoral de pregar a palavra de Deus no culto dominical. Muitas pessoas têm perguntado, por que aqui na vossa igreja as mulheres não estão em cargos de liderança da congregação, não pregam, não são pastoras e tudo mais? Este é o texto-chave. Existem outros, mas este é um dos textos-chave. Agora, há quem argumente que diga, não, isto é apenas cultura de Paulo. Agora, as pessoas que argumentam assim, elas têm que ir a um fundamento. E qual é o fundamento delas? É a cultura. Paulo, para argumentar aquilo que ele está a argumentar, ele vai às Escrituras. E por isso torna-se um argumento inescapável. Então ele proíbe expressamente que as mulheres não podem exercer este tipo de ofício. E ele dá 2 razões. As razões são simples, estão no texto. A primeira razão é a cronologia da criação. A cronologia da criação, ou seja, a ordem que Deus criou as coisas. E vemos isto no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão. Mulheres não exercem autoridade sobre homens, porque o homem foi criado primeiro. Este é o argumento de Paulo. Por mais retrógrado possamos achar, este é o argumento dele. A segunda razão que ele dá é a natureza da transgressão da mulher. Isto vemos no versículo 14 de 1 Timóteo capítulo 2. Agora, o versículo 14 aclara a natureza da queda feminina. Diz que a mulher foi enganada. Então, veem, temos 2 seres iguais, mas distintos, e eles pecam de forma diferente porque a sedução foi trazida de forma diferente. O caso da mulher é que ela foi enganada. E a natureza desta transgressão justifica a ordem divina de não poder exercer a autoridade de homem e sobre homem através do ensino e pregação. Não se esqueçam, esta é a ordem de Paulo. Paulo está a interpretar aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3 e ele está a dizer que a queda aconteceu por causa desta desordem. Porque eu vos estou a dar a ordem. Esta é a ordem da criação. Então a mulher não pode exercer esta função, esta autoridade do homem sobre o homem através do ensino e pregação. Portanto, por ter sido criada depois do homem e enganada doutrinalmente como consequência, ela não pode exercer nem a função nem o ofício pastoral. Este é o argumento do apóstolo Paulo. Todavia, e o apóstolo Paulo continua, ele diz no versículo 15, a mulher tem uma missão muito particular. E é interessante que ele contrasta aqui 2 ofícios. Contrasta o ofício da autoridade pastoral, a autoridade sobre a igreja, com outro ofício. E se a mulher estivesse entre 2 portas e visse este ofício, a autoridade pastoral, e o outro ofício que eu vou mencionar agora, ela tinha que entrar por este ofício. E é isto que Paulo está a apresentar. Versículo 15. A mulher tem uma missão muito particular. E isto é a maternidade. O apóstolo Paulo diz que ela tem que abraçar o ofício ou a função de missão de mãe. E ele continua, e será preservada por esta missão. Algumas traduções têm, e será salva através desta missão. E eu consigo quase antecipar as perguntas que podemos colocar aqui. Ora, refere-se isto à salvação da alma? Salvação do quê? Salvação para a vida eterna? Não, de forma nenhuma. Então Paulo está a falar do quê? É preservada do quê? Bem, o que Paulo está a dizer é que a mulher será preservada de ser enganada, como Eva, se assumir a sua função de mãe. E quando eu falo da função de mãe, estou a falar do ofício de maternidade em fé, amor e santificação com bom senso. Então o apóstolo Paulo está a dizer que Eva será preservada do engano se assumir a sua função de mãe em vez de buscar a função de pastor ou pregador. O que está a ser colocado na sua frente e está dentro da cultura daquela época, em que o feminismo nasce ali mesmo na Grécia Antiga, mulheres raspavam a cabeça, um ato de demonstração de anarquia e revolta. Então Paulo está a viver neste borbulhar revolucionário e ele diz simplesmente isto: as mulheres têm 2 escolhas no que diz respeito à sua função e ao seu ofício que vem desde a criação. Ou escolhem a função pastoral ou escolhem a função materna. E o apóstolo Paulo está a dizer que elas não devem escolher aquilo,
mas devem escolher esta função materna. Agora eu sei, isto é escandaloso para os nossos dias. E cada vez que falamos destes temas, nós sentimos todo o nosso secularismo a borbulhar nas nossas mentes. Porque isto é quase inaceitável. Então, logo, em vez de debater teologia, e é este o ponto de Paulo, da ordem de Paulo. Agora, não se esqueçam, Paulo está a trazer aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. E está a navegar sobre o problema, sobre a interação e a estratégia de Satanás, para levar da tentação ao engano. Então, logo, em vez de debater teologia de forma indevida com a serpente, Eva deveria ter se recolhido sobre a proteção pastoral de Adão para não expor-se ao engano. Este é o ponto de Paulo. A função de defesa doutrinal contra a serpente não pertencia a Eva naquele momento. Pertencia a Adão. E Satanás conseguiu criar uma estratégia em que meteu o homem passivo e a mulher ativa. Inverteu completamente os lugares. Agora, se isto é escandaloso, aquilo que o apóstolo Paulo diz sobre a função do homem e da mulher, neste tema até da queda, o mais escandaloso é aquilo que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32 até ao versículo 36. 1 Coríntios 14, versículo 32 a 36. Ele está a falar do dom de línguas e está a falar do dom da profecia e da interação e da ordem na igreja, na participação da igreja. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, dizendo, está a dizer, isto não é um descontrole aqui. Isto não é um movimento neocarismático. Por isso todo profeta, todo aquele que tem o dom, consegue ter controlo sobre o seu dom. Porque existe uma ordem. Versículo 33, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas como também a lei o determina. Versículo 35. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Então, mais escandaloso do que aquilo que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2 é aquilo que ele diz em 1 Coríntios capítulo 14. Agora, Paulo não está a diminuir as mulheres aqui. Paulo só está a fazer aquilo que um verdadeiro homem faz. É procurar ordem e estabelecer funcionalidades específicas na igreja. Olha um pai preocupado. Até está a fazer ficha ali ao pai. Não há problema, elas podem andar aqui à vontade. Então este é o argumento de Paulo. A função de defesa doutrinal contra a serpente pertencia a Adão. E quando Deus faz o pacto adâmico, ele dá este pacto, esta estrutura, esta prescrição ao homem diretamente. E depois o homem transmite à mulher. E é assim que vai a ordem da criação. Mas infelizmente, conforme a intenção do diabo, e esta era a intenção do diabo, neste cenário, a intenção do diabo é ir para trás de Eva e não para trás de Adão. A intenção do diabo... na intenção do diabo, Eva exerceu um papel de autoridade masculina que não lhe pertencia. Porque naquele momento, quem tinha a responsabilidade de defender o jardim, doutrinalmente, ou seja como for, era de Adão. Não foi a Adão que Deus deu a responsabilidade, guarda o jardim. Quem deveria pisar na cabeça da serpente? Então, na mente de Deus e de Paulo, a mulher não foi criada para guardar e proteger o jardim de ataques doutrinários. Por isso, Eva era a pessoa certa, a vítima certa para a tentação. Então, Satanás conhece esta ordem de Deus. O apóstolo Paulo conhece, eu espero que conheçamos esta ordem. Mas Satanás também conhece esta ordem e por isso ele quer trazer a desordem. Então, na tentação, na vítima da tentação, onde nós reconhecemos esta ordem de Paulo, esta ordem de Deus, Satanás quer trazer a desordem do diabo, a desordem do diabo. Agora, qual era a intenção do diabo ao dirigir-se à mulher? Qual era a sua intenção ao dirigir-se à mulher em vez do homem? Será que foi algo ocasional? Será que a serpente estava por aí com as suas asas? Ou seja, como é que este animal era? Não sei, provavelmente um dragão. Chegou ao pé de Eva e disse, olha, já que estás aqui, deixa-me ter uma conversinha. Estava à procura de Adão, mas não o encontrei. Ele deve estar lá no meio dos arbustos. Deixa-me falar contigo. Não, isto não foi um acidente. Não foi ocasional.
Aliás, eu diria que isto é um tipo de cena, tipo Sherlock Holmes. Agora, eu gosto de filmes. Eu sempre gosto de falar dos filmes para servir de analogia. E eu acho que isto é uma cena tipo Sherlock Holmes. Quem é que já viu o filme do Sherlock Holmes? A última saga, que tem o Jogo das Sombras. Podem dizer, os irmãos estão envergonhados de levantar o braço assim. Podem levantar lá acima. Muito bem. Então, este filme, eu acho que os dois são bons. Eu acho que isto é o melhor dos dois, o Jogo das Sombras. E tem uma cena no Jogo das Sombras onde eles sofrem um ataque de Moriarty e estão dentro de um comboio. Estão dentro de um comboio. Então, depois de Sherlock Holmes orquestrar antecipadamente uma série de eventos para salvar, no momento certo, a sua vida e do seu parceiro, Holmes, assim de forma orgulhosa, gloria-se assim diante de Watson e diz o seguinte: isto não foi um acidente, foi projetado. Foi projetado. Assim também o diabo tinha um plano ao dirigir-se intencionalmente à mulher. Já estava projetado. Satanás está a montar o cenário. E ele agora acaba por escolher a pessoa certa para interagir. Agora, como é que poderia a serpente... Eu faço esta pergunta porque eu acho que esta pergunta revela muita coisa. Como é que poderia a serpente corromper aquilo que Deus criou? Deus criou todo o cosmos em 6 dias, perfeito, bom. Como é que a serpente, este pequeno animal que estava ali, debaixo do domínio do primeiro casal, poderia corromper o que Deus criou? Bem, a única forma de fazer colapsar o planeta só poderia ser pelo homem. Então o foco do diabo era o homem. Mas ele não podia chegar ao homem diretamente. Então ele tinha que criar uma estratégia. Se o inimigo levasse Adão, o rei terreno, a revoltar-se contra Deus, o rei celestial, o mundo certamente cairia. Mas como faria isso? Como é que a serpente poderia fazer isso? Como convenceria aquele que é a imagem da glória de Deus, como o apóstolo Paulo diz que é Adão, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, a desobedecer o seu próprio pai? Como é que ele ia fazer com que Adão, que tinha recebido diretamente de Deus a ordem, como é que ele iria fazer com que Adão pecasse contra o seu próprio pai? Bem, a tática do dragão seria subverter a ordem criada por Deus. Por isso, ele não vai a Deus, não vai a Adão, mas vai a Eva. A pergunta é como? Agora, aguentem-me um bocadinho aqui, porque isto pode ficar um pouco mais complicado, o argumento. Mas eu acho que a estratégia de Satanás aqui é, olhem para mim, engenhosamente diabólica, está bem? E a intenção dele de ir a Eva tem um propósito. Tem um propósito. Ora, sabemos que quando Deus criou todas as coisas, colocou tudo numa ordem e numa hierarquia específica. Deus colocou todo o universo numa ordem e numa hierarquia, numa estrutura. Por outras palavras, Deus criou o universo para que a autoridade viesse sempre de cima. A autoridade vem de cima. Deixem-me falar isso um pouco com mais detalhe. Primeiro, Deus, a suprema autoridade, governa sobre tudo. Deus criou os céus e a terra e Ele governa sobre toda a criação. Vemos isso em Salmo 57, versículo 7 até o versículo 8. Não podemos ver todas as passagens, mas vemos que Deus criou e Ele está sentado no trono. Toda a criação olha para Ele e recebe as ordens de Deus. É uma teocracia completa. Nesta hierarquia, vemos que também, então vamos imaginar degraus, degrau de cima, Deus, o degrau de baixo, temos o homem. E o homem governa sobre a mulher, sobre o lar, sobre os animais e sobre a terra. E vemos isto claramente em Salmo 8, versículo 5 até o versículo 8, Gênesis capítulo 1, vemos isto em 1 Coríntios 11. Todas estas passagens revelam esta hierarquia na criação. E que por baixo de Deus está o homem. Eu não estou a falar homem em termos genéricos, estou a falar mesmo do homem masculino. Depois, o próximo degrau, temos a mulher. E a mulher, conforme a estrutura que Deus fez, a mulher domina sobre o lar, sobre os animais e sobre a terra. E vemos isto em Provérbios 31, Gênesis capítulo 1 também, 1 Timóteo capítulo 4 e Tito capítulo 2, versículo 5. Agora, faltam alguns personagens aqui, em toda a história. E estes são os animais. Então temos Deus, governa sobre o homem governa sobre a mulher governa sobre a casa, sobre os animais. E os animais governam sobre quem? Bem, os animais não governam sobre ninguém.
Os animais foram criados para ser governados. Agora, isto é o que torna a história mais interessante. E esta é a razão pela qual Satanás teve que aparecer como um animal. A intenção de Satanás era subverter a ordem da criação de Deus. Ele não podia aparecer como homem, não podia aparecer como uma figura angelical ou um querubim. Ele tinha que aparecer como algo da criação, para que o homem agora fosse buscar não a autoridade de cima, mas fosse buscar a autoridade de baixo. Então vemos Deus, na sua criação ele criou tudo, ele é a suprema autoridade, homem, mulher, animais. Agora, o que o diabo irá fazer é virar esta ordem de pernas para o ar. E a tentação é exatamente isto que acontece. A primeira coisa que acontece é que a serpente torna-se a autoridade máxima. E a serpente é um animal. O que a serpente está a fazer aqui é que ela está a subverter aquilo que foi dado a Adão e Eva em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Que Deus diz, governem e dominem sobre todos os animais. A serpente agora está a sair do seu papel de governada para governar quando ela entra nesta interação profética com Eva. Ela vai trazer revelação agora, vai trazer uma nova fonte de verdade. E ela espera que Eva obedeça à sua nova fonte de verdade. Então a serpente torna-se a autoridade máxima, um animal. Depois, nesta hierarquia invertida de Satanás, depois da serpente, vem a mulher. Ela não vai diretamente a Adão, porque isso seria desordenar a hierarquia que ela quer construir. A serpente vai à mulher e a mulher obedece ao animal. E ela subverte aquilo que Deus tinha dito, que ela devia governar sobre o animal. Mas Eva agora não está a governar sobre o animal. Ela está a submeter-se ao animal. Agora, só uma nota de rodapé interessante aqui, porque Satanás quer mesmo este lugar de primazia, de governo. Não resultou no trono de Deus, ele quer fazer no trono da terra. É isso que nos diz, que eu acho que nos está a dizer, Isaías capítulo 14, versículo 13, quando fala acerca deste querubim. Diz o seguinte, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então Satanás quer isto, ele quer o poder, ele quer ser a fonte da autoridade, a fonte de verdade. Então ele engendrou este plano, que é engenhoso, para mudar a hierarquia de Deus. Então fala com a mulher que não devia obedecer a animais, obedece ao animal, e depois o homem obedece à mulher. Mas o homem é que é o líder. Nós vimos a interpretação de Paulo, que o homem é que devia salvaguardar a mulher, defender a mulher. Ele devia ser o líder, ele devia ser o responsável. Mas não. Ele toma esta posição de obedecer a uma mulher que obedeceu a uma serpente. Vejam o que é que diz Gênesis capítulo 3, versículo 17. Esta é a acusação do próprio Deus ao homem. Agora, aqui no texto não está a dizer que os homens não devem ouvir as mulheres. A coisa mais sábia que um homem casado pode fazer é dar ouvidos à sua esposa. Alguns homens riem-se. Mas é verdade. É verdade, os melhores conselhos que muitas vezes eu recebo é da minha esposa, ela é muito sábia. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus olha para Adão e diz, atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Deste mais autoridade à voz da tua mulher e não cumpriste a tua responsabilidade como líder, em vez de obedecer à minha palavra. Então Satanás, neste engenho incrível, ele acaba por subir para a cadeia da autoridade, nesta pirâmide, ele convence a mulher a obedecer e a mulher convence o homem a obedecer. Por fim, a rebelião do homem traz a autoridade de Deus para baixo e coloca a autoridade do diabo para cima. E esta é a estratégia do diabo. Agora, quem tem olhos abertos e ouvidos bem abertos para o mundo que nós vemos hoje, é isto que nós vemos. Agora, isto foi diabolicamente engenhoso. No mundo em que a autoridade vinha somente de cima, Deus criou o mundo para que a autoridade venha de cima. Agora, através da queda, nós criamos um mundo em que a autoridade vem de baixo. A verdade está em ti, está no teu coração. A verdade é vista pela cultura e pela sociedade. Nós não precisamos de apelar à palavra de Deus, nem a um Deus. Bem, nós somos autoridade. Nós. O homem é a medida de todas as coisas.
Então Satanás conseguiu, com sua estratégia, fazer com que o homem criasse um mundo em que a autoridade não vem de Deus, não é uma teocracia, não é uma autoridade que vem pela revelação e que é recebida pela fé, mas é uma autoridade que vem debaixo do diabo, do pecado e do homem. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele fala a estes irmãos e diz que eles foram salvos com uma grande salvação. Ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, reparem, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência. É o espírito, é um controle demoníaco que está na nossa sociedade, que o homem agora obedece. E obedece porquê? Porque Satanás criou uma estratégia para inverter a hierarquia, inverter a ordem do mundo de Deus. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo, e reparem, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Satanás queria criar uma sociedade, um sistema em que o homem seguisse os seus próprios pensamentos. O seu próprio coração, que o seu coração, o seu eu fosse a fonte da verdade. Portanto, assim como Deus criou o mundo ordenado, nós, ao cair na tentação, criamos um mundo desordenado. E é isto que o diabo quer e sempre quis. Por isso, deixem-me dizer-vos isto, que eu acho que é importante. Toda a subversão à ordem, estrutura, hierarquia e autoridade criadas por Deus é uma ação diabólica. Não há dúvida. Existe uma palavra que é usada muito hoje em dia, que é o igualitarismo. Agora, eu não sou contra todas as formas de igualitarismo, mas existem formas de igualitarismo que são simplesmente satânicas. E a intenção é simplesmente colocar tudo ao mesmo nível ou subverter a ordem que já está na nossa criação. É um projeto contra aquilo que é a autoridade criada por Deus e criar outra forma de autoridade. Entre isto eu penso no feminismo, o comunismo, o ambientalismo extremista, a revolução, a anarquia, a indisciplina na igreja, a desobediência ilegítima às autoridades, o desrespeito aos líderes, desobediência aos pais, insubmissão aos patrões, insubmissão ao marido, ideologia de género, mulheres no ministério pastoral ao pregar, tudo isto são investidas diabólicas contra a ordem que Deus fez. Mas isto é verdade. Ou seja, sempre há um intuito de mudar a estrutura de Deus. Porque mudando a estrutura de Deus, mudando o contexto daquilo que é o mundo, bem, a mentira pode entrar à vontade. Então aqui temos que nos perguntar, como é que o dragão convenceu a humanidade a criar um mundo assim? Porque nós vivemos num mundo assim. Vivemos num mundo em que a verdade não vem de cima, mas vem de baixo. Tudo começou com uma conversa. Todas as falsas doutrinas começam com uma conversa. Todos os maus costumes começam com 2 dedos de conversa. Ora, Satanás, ele prepara um discurso bem articulado e maquinado para levar à rebelião. Usando os termos de hoje, Satanás, ele não cria uma reforma, ele cria revolução. Que é o grande tema, é a grande palavra da nossa sociedade. Reforma, não. Queremos revolução. Queremos mudar toda a estrutura social. E Satanás cria isto. Ele cria uma anarquia. Portanto, temos de estar atentos ao discurso do diabo, do inimigo que produziu todo este caos. E o seu discurso foi belo. Aliás, todo o falso mestre tem um discurso persuasivo. É por isso que estas congregações atraem milhares de pessoas. Estes homens, ou seja quem for, tem um discurso persuasivo, tem um discurso belo, tem um discurso atraente, tem um discurso que é sempre um discurso descontextualizado da verdade, que usam vestígios da verdade, mas nunca a totalidade da verdade. E nós sabemos o que é que causa a totalidade da verdade. A totalidade da verdade causa o quê? Desconforto. Causa dor, causa culpa. Mas Jesus Cristo leva toda a culpa. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo, pela redenção de Jesus Cristo, a nossa consciência é lavada, a nossa mente é transformada e a nossa vida é regenerada.
todo aquele que precisa da salvação, Deus a dará de bom grado através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para não só mudar a nossa vida, mas mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo. Então Satanás escolhe a sua vítima. Ele viu a vítima da tentação. Agora que ele já tem a vítima e que ele viu aquilo que Paulo viu e aquilo que Deus criou, aquilo que nós estamos a ver agora, ele diz, eu tenho que desordenar isto. Então agora Satanás articula um discurso para desordenar aquilo que Deus ordenou. E aqui entramos no discurso da tentação. O discurso da tentação, um argumento certo. Ele já tem a vítima certa, agora falta comunicar o argumento certo. Agora vamos rever o plano do diabo aqui, está bem? Só para abraçar ou absorver bem a ideia. Satanás arquiteta um plano que tem em consideração o timing, o disfarce, a vítima e o discurso adequados. Este é o seu plano. Tudo com o propósito de trazer desordem. Satanás odeia a ordem de Deus? Desordem. Para que a sua mentira consiga encontrar um terreno fértil, ele tem que desordenar. Então Satanás traz a desordem. Agora que o cenário está montado, o dragão inicia a sua homilia com a mulher. E para atingir o seu objetivo de subverter a ordem, o diálogo tem de ser conduzido de maneira que o homem, e não Deus, se torne a fonte e o ponto de referência da verdade. Satanás quer discursar de tal forma que a mulher pense que ela pode adotar uma posição em que ela julgue a verdade de Deus. Por outras palavras, ela agora tem que ser a fonte da verdade. Então esta é a estratégia. A isto nós chamamos hoje em dia de humanismo e secularismo. Humanismo e secularismo não é nada mais do que a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Não estou a dizer que todas as coisas do humanismo são erradas, mas o pressuposto do humanismo é errado. E o secularismo apenas diz que nós podemos ver o mundo à nossa volta sem ter Deus. Deus é desnecessário para interpretar o mundo à nossa volta. Então, estas são as filosofias, eu diria, mais diabólicas do nosso mundo. E não digo isto porque saiu da minha mente, mas por causa das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, diz o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo, Mateus 16, 21 a 23, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Mestre, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. É interessante aquilo que Jesus diz a Pedro. Primeiro identifica-o como Satanás. Depois, ele diz que a maior forma de ser diabólico é apenas colocar o homem no centro do universo. Para ser diabólico, não é preciso ir a uma igreja satânica, estar envolvido na feitiçaria e nessas coisas. Basta colocar o homem e as suas filosofias no centro do universo. O homem tem que ser a fonte e a interpretação daquilo que é a verdade. Uma vez que caímos nesta armadilha, está tudo perdido. Não há verdade que convença, porque o pressuposto, os fundamentos, já foram arrebentados. Nunca pensaram porque é que há pessoas que estão há tanto tempo na igreja e leem a palavra de Deus, sabem que aquilo que é verdade, mas não conseguem aceitar e não querem aceitar? Porque já estão comprometidos nos seus fundamentos. Para elas, o elemento fundamental para interpretar aquilo que Deus diz são elas mesmas. Então o discurso da tentação é este. Satanás tinha que criar este cenário. Tinha que criar um cenário em que fizesse com que o mundo não fosse teocrático, ou um mundo governado por Deus, em que devemos ter fé em Deus e na sua revelação, mas um mundo humanista e secular, em que o homem é o centro, a medida de todas as coisas, e Deus é irrelevante para interpretar o mundo à nossa volta. Então o discurso da tentação, o argumento certo, a primeira coisa que vemos no argumento certo, e vamos daqui a nada terminar, é que Satanás, no seu argumento,
nunca apresenta a verdade com clareza. Satanás nunca apresenta a verdade com clareza. É isto que diz o versículo 1. Disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Agora, o diálogo é curioso aqui. Imaginem-se este cenário. A serpente está ali, ao pé de Eva. Foi assim que Deus disse? Ora, há umas quantas coisas aqui que são interessantes na narrativa. A primeira coisa a anotar é que a serpente fala. Agora, não me lembro da última vez que vi um animal a falar. Mas isto é minimamente estranho. A serpente fala. Agora, nós não sabemos ao certo se a mulher fica surpreendida ou não. A mim parece-me que ela não está surpreendida. Provavelmente aquilo não foi uma coisa estranha para ela. Mas o texto não revela muito. Poderá ser que ela realmente estivesse surpreendida. Mas, por exemplo, também temos o caso de Balaão, quando ele vai amaldiçoar Israel, e a jumenta fala com Balaão. Não temos tempo para ler a passagem, mas vocês podem ler em Números capítulo 22, versículo 28 a 30, que Balaão fala com a jumenta, e parece que Balaão também não parece surpreendido. E realmente é um diálogo engraçado entre os dois. Né? Que a jumenta chama a atenção a Balaão. Então vemos aqui que a serpente fala, o dragão fala. Pode haver outras razões para que Eva não tenha admirado. Porque Eva podia ver querubins, e querubins é uma mistura de seres humanos com animais. E os querubins falam. Serafins falam. E provavelmente por ela ter este contacto com o reino angelical ali no Éden, no Monte Santo do Senhor, ela poderia ver, este animal fala, não é estranho, porque aqueles outros seres falam também. Seja como for. Esta é uma coisa estranha. A segunda coisa é que nunca é mencionado o nome da árvore. Então, durante o discurso de Gênesis capítulo 3, nunca é descrito qual é a árvore que eles estão a falar. A Eva deduz que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não é porque a serpente diz. Isto revela qualquer coisa. Provavelmente a serpente captou algo em Eva que foi útil para a tentação. Que provavelmente estava na mente de Eva alguma coisa acerca desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é apenas especulação, não está no texto. Ou, provavelmente o cenário onde Eva interage com a serpente é que a serpente estava na árvore. E por isso não precisava de mencionar. Então seria um cenário como este, em que a serpente está colocada na árvore a tentar persuadir Eva a olhar para ela e a olhar para a árvore. É por isso que quando ela cai, antes dela cair, ela diz que olha para a árvore e vê os seus frutos e vê que é a árvore bela para dar sabedoria. Ela estava, de certa forma, seduzida por aquela árvore. Sabemos que havia duas árvores no meio do jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 9, deixa isto claro. Agora, nós não sabemos o porquê que não menciona a árvore especificamente. Seja como for, como vimos nesta imagem de introdução, havia 3 indivíduos próximos ali desta árvore. O texto continua. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Esta é a grande questão. Agora, no que diz respeito ao discurso, a serpente faz duas coisas. A primeira, ela coloca a palavra de Deus como objeto de debate. A palavra de Deus deve ser debatida e questionada. É assim que Deus disse? Então ela manda esta já para o meio do mundo criado por Deus. Eva, vamos lá avaliar isto. Vamos pôr aquilo que Deus escreveu em cima da mesa, aquilo que Deus disse em cima da mesa, e vamos avaliar se é mesmo isso que ele disse. E qual era a intenção dele em escrever, ou dizer isto? A segunda coisa que Satanás faz é que ele não afirma, porque é incapaz, a verdade tal como foi revelada. Satanás não pode fazer isto. E ele, quando revela, ele fala sobre a árvore, ele fala sobre não tocar na árvore, mas ele não revela como Deus revelou. Ele fala do assunto, mas não traz toda a verdade, não traz a verdade verdadeira. Ele diz, não comereis de toda a árvore do jardim. Então nós sabemos o que é que Deus diz. Deus diz, de todas as árvores do jardim podeis comer, menos esta. Satanás diz, então Deus não vos deixa comer todas as árvores. Vê um engano aqui. A tentação, aquilo que Satanás quer fazer é arrancar uma resposta de Eva. Ele quer saber aquilo que Eva sabe. Ele quer testar a Eva. Ele não quer só um sim ou um não. Ele quer iniciar um diálogo. Agora, para dissimular, o diabo levanta problemas quanto à clareza da revelação de Deus. Ele questiona, mete a palavra de Deus em juízo. E ele questiona aquilo que os reformadores defenderam. Os reformadores sempre defenderam uma doutrina muito importante.
a perspicuidade das Escrituras, ou seja, a clareza das Escrituras, que as Escrituras são claras para todos. Quem lê as Escrituras consegue entender. O que Satanás está a dizer aqui é, bom, não é tão simples assim. Não é tão simples assim, nós precisamos de colocar isto, juntar-nos todos, como bons teólogos, e debater sobre esta verdade, porque não é assim tão clara. Agora, Satanás faz isto porque ele odeia, não só a verdade, ele odeia a clareza da verdade. Ele odeia não só partes da verdade, ele odeia a verdade total. Ele odeia a verdade verdadeira. Por isso, quando o diabo usa a verdade, ele fala sempre de maneira parcial, nunca na sua totalidade. Por isso é que ele se torna tão audaz, tão sagaz. Satanás sempre retira a verdade do seu contexto, porque ele é o pai da mentira. Aliás, é isto que Jesus diz ao público que está à sua volta em João capítulo 8, versículo 44. Diz que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está a dizer isto acerca de Satanás, que Satanás é o pai da mentira. Mas alguém pode perguntar, mas Satanás está a dizer a verdade, eles não podiam tocar em certa árvore. Sim, mas reparem, Jesus chama isto mentira porque ele não está a dar a totalidade da verdade no seu contexto. Porque Satanás não só odeia a verdade, ele odeia a clareza da verdade, ele odeia o contexto em que a verdade é dada. Deixa-me dar-vos um exemplo. Foi exatamente isto que aconteceu no deserto enquanto Satanás tentava Jesus. Bem, vocês conhecem a história da tentação. Numa das suas seduções, Satanás diz a Jesus, podemos abrir em Mateus capítulo 4, está bem? Mateus capítulo 4, versículo 5 até ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, reparem, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então reparem na estratégia de Satanás aqui. A proposta é simples. A proposta é para que Jesus, o Filho de Deus, receba livramento se ele se atirar do pináculo do templo. Por outras palavras, este é um argumento bem neocarismático. Vive como tu quiseres, faz aquilo que tu quiseres, pede só a Deus e ele faz aquilo que tu quiseres. Também não precisas de obedecer, não precisas de ser santo, não precisas de ter fé. É só pedir a Deus e Deus faz aquilo que tu queres, como um bom mordomo. Contudo, ele cita apenas parte de um salmo, que é o Salmo 91. E esta é a estratégia de Satanás. Satanás abre a Torá, abre em parte do salmo, descontextualiza um versículo e atira a Jesus. Ele usa o Salmo 91. O que Satanás faz é que ele não menciona que este é um texto que só se aplica somente àquele que habita no esconderijo do Altíssimo, versículo 1, Salmo 91. E descansa à sombra do Omnipotente. Versículo 2, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O que Satanás não diz a Jesus é que os anjos protegem aqueles que habitam no Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Somente estes de fé terão o auxílio dos anjos. E o texto continua, Salmo 91, versículo 9 a 12. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, aqui está o texto usado pelo diabo, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, esta passagem e aquilo que eu acabei de ler, este é o contexto do texto que o diabo não usa. Porque o diabo não está interessado em contextos, não está interessado na verdade da verdade, ele não está interessado em isto. Ele está interessado em agarrar coisas que parecem com verdade, dissimulá-las e atirar. O que vemos neste texto é que o auxílio é condicional à obediência e fé em Deus. E a obediência de Eva dependia disto também. A obediência dela não dependia daquilo que ela sabia ou não sabia, mas dependia mais da confiança que ela tinha no Deus que ela conhecia e na revelação que lhe foi dada.
Outra coisa interessante, e nós já vamos terminar, é que Satanás não menciona o contexto imediato do Salmo 91. O Salmo 91 diz outra coisa ainda mais interessante, que Satanás simplesmente omite. E que se ele tivesse dito a Jesus, Jesus dizia, então este é o momento certo. O Salmo 91, versículo 13, diz o seguinte: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O que o texto diz é, pisa Satanás, pisa. E é aquilo que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher pisaria na cabeça do diabo. Então Satanás omite disto, porque ele sabe que ele é serpente. Epá, não vou lembrar a este que ele tem que pisar na cabeça da serpente, porque senão a conversa termina já aqui. Então Satanás tem que fazer isto, ele tem que dissimular, ele tem que esconder o contexto. Satanás não é um pregador expositivo. Graças a Deus por todos os pastores que pregam capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque eles estão a expor toda a verdade. Graças a Deus por congregações que têm homens assim, porque Satanás não quer isto. Satanás quer versículos atirados assim, aleatórios, e que o contexto esteja conforme a interpretação do freguês. Portanto, de maneira muito subtil, o diabo distorce o que foi dito e sujeita a palavra de Deus a julgamento. Para o diabo, tudo o que provém de Deus é um impedimento aos seus propósitos, por isso ele não suporta a verdade. Por isso ele tem de distorcer o que foi revelado para criar um mundo hostil à verdade. E esta é a estratégia do diabo. Ele quer criar um mundo hostil à verdade. Ele quer dizer que tu podes buscar a tua verdade do teu interior ou da sociedade. Não precisas de Deus. Busca a tua própria verdade. Segue o teu coração. Para que a Bíblia, se tu tens o Instagram e o TikTok? Para quê? Segue a verdade que dá ao mundo e segue o teu coração, as tuas paixões. Bem, e Satanás bate palmas. Porque este é o mundo que ele criou. Agora, o diabo está a preparar todo o terreno para uma mentira aberta. Ele ainda não trouxe a mentira aberta. Ele trouxe a pergunta, a grande questão. Ele ainda não trouxe a mentira aberta porque ainda não é o tempo. A mecânica do engano era um engodo para arrancar uma resposta de Eva. Esta é a sua intenção, lançar a pergunta, neste contexto, para arrancar uma resposta de Eva. A resposta que Eva desse revelaria o quão vulnerável estava. E qual foi a resposta de Eva? Bem, isso veremos na próxima semana. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a ser, Senhor, firmes na verdade. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Não queremos ser orgulhosos a dizer que a verdade vem de nós e que nós não precisamos de confiar em Ti, não precisamos da Tua revelação, não precisamos da hierarquia, da ordem que Tu criaste no mundo, não precisamos. Não queremos ser do tipo de crentes em que Tu, para nós, és irrelevante. Não, Senhor, queremos dizer que Tu tens grande relevância para a nossa vida, em todas as áreas, dentro e fora da igreja. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a confiar nesta verdade e perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, quando muitas vezes duvidamos da verdade. E perdoa-nos, Pai, quando nos escandalizamos pela forma que a Tua palavra revela estas coisas. A forma que ficamos incomodados, a forma que ficamos chateados, Deus. Senhor, transforma o nosso coração. Agradecemos-te, Pai, porque agora temos o Teu Espírito, temos a Tua palavra e podemos viver uma vida não ignorando as astúcias do diabo. Protege-nos, Senhor. Não queremos fazer pelas nossas forças, mas queremos fazer pela fé em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, já damos o nosso culto por terminado, mas deixa-me só dar alguns anúncios, está bem? Muito rápido.